Olá, meu oitavo ano. Vamos embora agora para o vídeo 2, que é a correção dos exercícios do capítulo sobre a independência dos Estados Unidos, ok? Vamos lá? Exercícios 4, 5, 6, 7 e 9 da página 69. Bom, o endividamento da Inglaterra, decorrente da Guerra dos 7 Anos, levou ao fim da negligência salutar. Vamos entender essa frase. A Inglaterra, ela gastou tanto dinheiro contra a França com a Guerra dos 7 Anos, que levou ao fim da negligência salutar. O que era a negligência salutar? Ela negligenciava as colônias que ela possuía, ou seja, ela deixava as colônias terem um autogoverno. Só que isso chega ao fim, porque como a Inglaterra ela se endividou, ela praticamente quebrou devido a essa guerra, a Guerra dos 7 Anos, agora ela precisa da colônia, que seria a América do Norte, para poder ganhar dinheiro de novo, para poder ter dinheiro em cofre. Dessa forma, pergunta: cite e explique 3 leis impostas pelo governo inglês que demonstram sua intenção de impor o pacto colonial. Vamos só lembrar o que é o pacto colonial. O pacto colonial, a gente tem a metrópole, que é a Inglaterra, a gente tem a colônia, que é a América do Norte. A colônia, ela dá para a Inglaterra produtos primários e a Inglaterra vende para a colônia produtos manufaturados. Sem contar que a metrópole, ela cobra taxas, ela cobra impostos e ela determina leis dentro da colônia. Ok? Então, vamos citar e explicar as 3 leis impostas pelo governo inglês. Primeiro, a lei do açúcar, que seria o pagamento de impostos sobre açúcar e melaço comprado. A América, os colonos, eles compravam açúcar e melaço das Antilhas, que também eram colônias da Inglaterra, da França, né, de alguns países. E ela comprava açúcar e melaço das Antilhas, né? Principalmente por parte da Inglaterra, e não pagava imposto. Agora ela vai ter que pagar imposto sobre esse açúcar e melaço que ela comprava. Essa é a lei do açúcar. A segunda é a lei do selo, que determinava que qualquer tipo de documento informativo, que a gente chama de formas de comunicação, né? Jornais, cartazes, livros, qualquer tipo desses documentos que fossem circulados na colônia só poderiam, circular, só poderiam ser vistos na colônia se tivesse o selo da metrópole. E o selo da metrópole ele deveria ser comprado. A terceira é a lei do aquartelamento. Como a Inglaterra ela estava tomando para si, através do pacto colonial, através da exploração, a sua colônia na América do Norte, o que seria essa lei do aquartelamento? Ela mandaria agora soldados para a América para poder saber se as leis estão sendo cumpridas, se as taxações, os impostos estão sendo pagos, se todos estão vivendo de acordo com que a Inglaterra, o parlamento inglês quer. Então, ela mandou tropas para a América. Dessa forma, a lei do aquartelamento determinava as formas como os colonos seriam obrigados a abrigar soldados vindos da Inglaterra para a América e ainda fornecer-lhes alimento. Ok? Vamos embora para a pergunta número 5. Aqui são 2 formas de manifestação contra essas leis impostas inglesas, essas taxas impostas inglesas. As medidas restritivas criadas pela Inglaterra não foram bem aceitas pelos colonos americanos, que possuíam até então relativa autonomia política e econômica. Vamos lá. Todas essas leis, todos esses impostos colocados pela Inglaterra sobre a colônia, logicamente não foi aceito pelos colonos, porque os colonos eles viviam daquela negligência salutar, eles viviam do autogoverno, né? Eles já tinham seu governo, eles tinham a sua assembleia, ok? Eles tinham a sua política, eles tinham a sua economia, eles possuíam a sua liberdade.
Bom, em resposta a todas essas restrições colocadas pela Inglaterra, ocorreram agitações entre os colonos, que foram, basicamente, o massacre de Boston e a festa do chá. Vamos explicar os dois como pede a pergunta. O massacre de Boston. Ocorreu um choque entre colonos e soldados ingleses. Como? Esse atrito, esse choque, essa briga, ela se iniciou quando um grupo de trabalhadores locais lançou bolas de neve contra o quartel de Boston, como uma forma de negar tudo aquilo que estava acontecendo, como uma forma de gritar, falar, olha, eu não aceito tudo isso que está acontecendo. E esses colonos passaram a ofender esses soldados britânicos, enviados para fazer com que as determinações parlamentares inglesas fossem cumpridas, fato que os tornou muito impopulares entre os colonos. Diante dessa ação de jogar bolas de neve, fazendo assim um ato contra essas restrições que estavam sendo feitas, os militares ficaram nervosos e atiraram contra os manifestantes desarmados. Ficaram nervosos e tiveram, então, o aval para poder atirar nos manifestantes desarmados. Evento que culminou na morte de 5 trabalhadores e diversos feridos. Esse episódio ficou conhecido como Massacre de Boston, e daí começou a vir a ideia para colocar-se em prática da separação entre colônia e Inglaterra, ok? E teve a festa do chá de Boston, quando um grupo de colônias, disfarçados de índios da América do Norte, invadiu navios britânicos ancorados no porto de Boston, que era o porto mais importante dos Estados Unidos, em Massachusetts, e destruíram um carregamento de chá. O grupo rebelde atirou mais de 300 caixas, cerca de 40 toneladas daquele produto no mar, provocando um enorme prejuízo à campanha metropolitana, e esse fato ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston e marcou a intensificação da política autoritária da Inglaterra e a consequente reação violenta dos colonos. Vamos lá. Então, de uma forma geral, o que foi a Festa do Chá de Boston? Muitos colonos se fantasiaram, se disfarçaram de índios. Os índios ainda eram muito comuns nessa época na América do Norte. E disfarçados de índios, eles invadiram os navios britânicos que estavam com 40 toneladas de chá vindos da Companhia Oriental das Índias, que era comandada pela Inglaterra. Pegaram esses chás e destruíram, jogando ao mar. Além de jogar ao mar, eles também colocaram fogo, atearam fogo, destruíram, rasgaram, enfim, espalharam. Dessa forma, acabou provocando um enorme prejuízo a essa campanha metropolitana, a essa campanha da Inglaterra. Esse fato ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston e marcou a intensificação da política autoritária da Inglaterra e a maior vontade de colocar em prática a política de independência, ok? Número 6. As leis intoleráveis levaram ao ápice o descontentamento dos colonos ingleses. Explique o que foram as leis intoleráveis. As leis intoleráveis, elas se formaram em 1774 e diziam respeito ao fechamento do porto de Boston, até que fossem pagos todos os prejuízos aos navios britânicos e que ocorresse ocupação militar de Massachusetts. Vamos lá. Por que veio o fechamento do porto de Boston? Porque fechando o porto de Boston fechando o porto de Boston não chegaria mais a produtos, para serem vendidos na colônia
Ok, mas quem ia pagar por esses produtos? Os colonos. Então, de qualquer forma, vamos vender os produtos em outros lugares e vamos deixar os colonos pagarem por esse prejuízo que a gente teve e continua tendo por outros produtos que não estão chegando. Além disso, os colonos eles possuíam uma assembleia em Massachusetts, uma assembleia política que era comandada pelos colonos e que colocavam-se leis, colocavam-se era dirigida, né? Dirigia-se a América do Norte. Essa assembleia foi dissolvida, foi desfeita e houve a nomeação do general inglês para poder governar aquela região, tá? Bom, além disso, foi decretado que os envolvidos no protesto seriam julgados por tribunais ingleses, recebendo punições severas, ou seja, todos os envolvidos na manifestação, no protesto da festa do chá de Boston, eles seriam presos, julgados pelos tribunais ingleses, julgados através das leis dos tribunais ingleses e receberiam punições severas. Bom, mais do que a questão do monopólio do chá, a Inglaterra ela começou a se mostrar preocupada em manter o controle dos colonos norte-americanos. Porque a cada lei colocada, a cada restrição colocada, mais uma manifestação contra aquilo era feita. E manifestações que davam o quê? Que davam trabalho, que davam prejuízo à Inglaterra. Então a Inglaterra começou a perder o controle das suas colônias, ok? Vamos a 7. Foram decretadas várias leis que os americanos passaram a chamar de leis intoleráveis. O que são leis intoleráveis? Aquelas leis que não podem ser aceitas, que só nos prejudicam. No lugar da esperada submissão das colônias, a Inglaterra conseguiu, com essa medida, apenas incentivar o processo de independência. Ou seja, com as leis intoleráveis, ao invés da Inglaterra conseguir a submissão dos colonos, não, o agitaram cada vez mais para colocarem em prática, para concluir-se o projeto de independência. Justifica a afirmação que o autor diz: a Inglaterra conseguiu com essa medida apenas incentivar o processo de independência. Porque, em resposta às leis intoleráveis, os colonos se mobilizaram para diversas reuniões com representantes de todas as 13 colônias para discutir essa situação que já estava insuportável. Essa reunião aconteceu na Filadélfia, em 1774, e ficou conhecido como o Primeiro Congresso Continental. Esse primeiro congresso continental, que reuniram representantes das 13 colônias, esses colonos decidiram boicotar o comércio, os impostos, as taxas que eram feitas para a Inglaterra. E caso essas leis não fossem revogadas, eles também elaboraram uma declaração do direito dos colonos, que afirmava que eles tinham direitos civis, como liberdade religiosa, liberdade de reunião e liberdade de expressão. Uma coisa que eu quero lembrar para vocês é o seguinte: apesar desse processo de emancipação, desse processo de independência, os colonos, por parte deles, eles ainda se sentiam ingleses. Mas eles não aceitavam esse processo autoritário que os ingleses estavam fazendo frente às suas colônias, ok? Vamos lá. E por que a Inglaterra revogou então a lei do selo e os atos de Townshend? Porque as duas leis que que também dava muito dinheiro para a Inglaterra. E além disso, a revogação, ou seja, a volta dessas leis, ocorreu também devido à reação dos colonos, uma forma de mostrar para os colonos que eles podem colocar e retirar leis, os ingleses podem colocar e retirar leis a hora que eles quiserem. Então, a revogação dessas leis ocorreu devido à reação dos colonos contra as ações dos ingleses na América.
Essas leis concediam uma forte contribuição tributária, ou seja, davam um forte imposto, dava muito dinheiro para a Inglaterra. Só coloquei aqui só para a gente poder relembrar essas duas leis. A lei do açúcar, que taxava o açúcar comprado nas Antilhas Inglesas, ok? O açúcar e o melaço. E os atos de Townshend, que eram leis que taxavam a importação de diversos produtos de consumo, criavam tributos alfandegários, ok? Tributos alfandegários quer dizer você tem que pagar taxas, os colonos têm que pagar taxas para que essas importações chegassem em terras americanas. Vamos na 10 agora, da 10 a 15 da página 71 e 72. Explique o que foi o primeiro Congresso Continental e as suas principais resoluções. Bom, em resposta às leis intoleráveis, os colonos eles se mobilizaram e convocaram uma ampla reunião de representantes das 13 colônias para discutir essa situação entre metrópole e colônia. Essa reunião aconteceu em 1774 na Filadélfia e ficou conhecido como o primeiro Congresso Continental, que ficou resolvido o quê? Que os colonos eles decidiram boicotar totalmente o comércio com a Inglaterra, caso essas leis não fossem revogadas. Aqui somente para ilustrar, aqui estão os principais representantes das 13 colônias inglesas, ok? Vamos lá, número 11. Explique a importância do segundo Congresso Continental no processo de emancipação das 13 colônias. A gente teve o primeiro Congresso Continental, vou voltar aqui, que dizia que os colonos iriam boicotar o comércio caso as leis não fossem revogadas, não fossem retiradas. O segundo Congresso Continental, que reuniu os principais representantes das colônias, das 13 colônias, aconteceu em 1775 e discutiu a conveniência da separação definitiva América do Norte e Inglaterra. Nessa altura, a Inglaterra não dava mais sinais de conciliação. E a revolta tornava-se cada vez mais incontrolável, principalmente para a Inglaterra. Ela não estava dando conta mais de segurar esses colonos, de restringir esses colonos. Em 4 de julho de 1776, a Assembleia aprovou a Declaração de Independência, que colocava o fim completo nas relações entre Inglaterra e Estados Unidos, ou seja, as 13 colônias. Embora essa coordenação de emancipação, essa coordenação de independência, ela foi feita, quem tomou a frente foi Thomas Jefferson. E esse documento elaborado foi baseado nas teorias de John Locke no contrato social. E o que dizia esse contrato social de Locke, um pensador iluminista? Segundo, as pessoas, elas criam governos para proteger os seus direitos. Elas não são obrigadas a serem postas a governos autoritários, como os colonos estavam com a Inglaterra. Quando acontece esse tipo de governo autoritário sobre a população, eles têm o direito de quebrar um contrato social, esse pacto social que é feito entre a população e governo, e estabelecer um governo diferente, independente. Como era isso que estava acontecendo, a Inglaterra estava sendo autoritária com seus colonos, eles criaram um novo governo, com a independência, criaram um novo governo para proteger os seus direitos. Direitos, população, governante. Isso é o que salva John Locke na sua teoria do contrato social, ok? Vamos lá na 12. Bom, coloquei também 2 fotos aqui para poder ilustrar, que é justamente a Guerra de Independência. Só que essa Guerra de Independência tem uma vírgula a mais nesse caso. Indique um fator que motivou a participação inglesa na Guerra de Independência ao lado dos colonos ingleses. Vamos lá. A gente teve a Guerra dos 7 Anos. Praticamente Inglaterra versus França, ok? A Inglaterra ganhou, quebrou. A França perdeu,
quebrou também, mas ela foi o quê? Ela foi se levantando. A França acabou se levantando. Então, o que a França faz? Ela, muito esperta, ela entra na guerra de independência dos Estados Unidos, ao lado dos Estados Unidos contra a Inglaterra, a fim de que, olha, colonos ingleses, eu vou te ajudar nessa guerra de independência a partir do momento que você assine tratados comerciais exclusivos comigo, ok? Ok, assim ficou feito então. Então a França, que foi derrotada com a Guerra dos 7 Anos, mas ela acabou se desenvolvendo novamente, ela acabou sendo estimulada pela promessa de assinar tratados comerciais com ex-colônias, com essas ex-colônias inglesas. E enviou um exército de 6.000 homens para lutar ao lado dos americanos, além de enviar armas e dinheiro para que os colonos estivessem sempre à frente, estivessem sempre em privilégio, ok? Vamos para 13. Aqui, palavras de Thomas Jefferson. Acredite, caro senhor, não há no Império Britânico um homem que mais ama cordialmente uma união com a Grã-Bretanha do que eu. Mas, pelo Deus que me fez, eu vou deixar de existir antes de me render a uma conexão em termos tais como o Parlamento Britânico propõe. E neste eu acho que falo dos sentimentos da América. O que ele diz? Caro Império Britânico, eu o amo. Eu me considero inglês, ok? Eu sou inglês, eu me considero inglês. Mas essa união, Inglaterra, ou seja, Grã-Bretanha e América, não está dando certo. E eu não vou me render ao seu autoritarismo. Eu não vou me render ao parlamento britânico. Dessa forma, os meus sentimentos, a minha luta, eles vão ficar ao lado dos americanos. Bom, essa frase é de um dos maiores líderes da independência dos Estados Unidos, que é Thomas Jefferson. Explique essa insatisfação e o que ela acabou desencadeando. A insatisfação na fala de Thomas Jefferson tinha como motivo a política colonial imposta pelo parlamento inglês, o qual, ao procurar reformular as relações da Inglaterra com a colônia, suprimindo a relativa liberdade econômica e política que tinha como finalidade taxar e restringir fortemente a colônia. Essa tentativa, que não deu certo, culminou na ruptura total política entre as regiões com, agora, declaração de independência. Coloquei 2 fotos aqui de Thomas Jefferson, para vocês ficarem familiarizados com este homem. Aqui a fotinho dele e na nota de $2 tem a foto dele também. Em muitos países, na maior parte dos países, o dinheiro, o dinheiro de papel, a nota, geralmente o selo vem com o desenho de pessoas importantes, de pessoas que fizeram a diferença nos países que a nota pertence, ok? Vamos lá na 14. Em 1776, ocorreu a ruptura entre as 13 colônias inglesas e a coroa britânica, que culminou com a Declaração de Independência. Identifique uma influência ideológica marcante na Declaração de Independência. A influência ideológica, a influência de ideia foi justamente de John Locke, que se referia ao direito de rebelião caso o governo fosse autoritário e não trouxesse harmonia para a população, ok? Explicando em miúdos. Aqui eu coloquei a explicação da teoria de John Locke. A preservação da vida, da liberdade e da propriedade é o fim principal e único que leva os homens a se unirem em comunidades políticas e confiarem ao governo. As sociedades encontram seu fundamento invariavelmente no consentimento do povo. Portanto, caso algum governante pretende
alterar este princípio de liberdade, de vida, de propriedade, isso ele faz de forma ilegítima, porque não tem o quê? O consentimento da população. E foi essa ideologia que influenciou a independência. John Locke, eles pegaram essa ideia de John Locke e falaram, olha, a Inglaterra, ela está sendo autoritária com a gente, ela está impondo leis e taxações para a gente. Isso é errado. A partir do momento que vem esse autoritarismo, essa tirania, eu posso justamente me rebeliar, me revoltar contra esses direitos inalienáveis, ou seja, não aceitáveis, e formar um novo governo, a modo de unir o povo e confiarem ao novo governo que lhes dê preservação à vida, preservação à liberdade, preservação a uma propriedade, ok? Aqui tem aqui algumas ideias de John Locke que para vocês olharem depois, se vocês quiserem pesquisar, mas o que nós estamos falando é que existe os direitos inalienáveis, ou seja, os direitos que não atacam a população, além do direito à rebelião, caso o governo seja autoritário e ou tirânico, ok? Vamos para a última, número 15. Relacione o sistema federativo adotado pelos Estados Unidos ao sistema de autogoverno das 13 colônias. Vamos lá. Primeiro, o sistema de autogoverno das 13 colônias era o quê? O autogoverno, eles não dependiam da Inglaterra para governar. Eles se autogovernavam, os próprios colonos se governavam. Eles tinham a liberdade de governar as 13 colônias. Nisso, com essa ideia, nasce o sistema federativo. O que foi o sistema federativo? Vamos lá. Então, o resultado do processo de emancipação, ou seja, de independência das 13 colônias, levou à Constituição dos Estados Unidos, que foi criada em 1787, um documento que abriu caminho para que os estados norte-americanos tivessem autonomia, ou seja, tivessem o direito para elaborar uma série de leis que viriam a tratar de assuntos de natureza mais específica. Em miúdos, o que é isso? Os Estados Unidos, eles criaram o governo, o sistema federativo de governo. O que é? Os Estados Unidos, ele é composto por estados, mas esses estados, eles são, de uma certa forma, autônomos em sua política e em sua economia. Por exemplo, existem estados que aprovam o aborto, outros não. Existem estados que aprovam a pena de morte, outros não. Existem estados que, digamos, que existem certas leis certas leis adotadas, certas políticas adotadas que não são adotadas em outros estados, em que a economia também é diferente, o salário também é diferente. Ou seja, os Estados Unidos, eles se espelharam no autogoverno, ou seja, na independência das 13 colônias, na independência que elas tinham na política, no governo, para criar, então, um sistema federativo, ou seja, em que os estados norte-americanos tivessem autonomia para elaborar uma série de leis que viriam a tratar de assuntos de natureza mais específica, independentemente. Já o autogoverno das 13 colônias, com caráter descentralizador, determinou a adoção do federalismo nos Estados Unidos. Beleza? Meus amores, terminamos então o vídeo 2, falta o vídeo 3 que a gente vai encerrar a independência dos Estados Unidos. Qualquer dúvida, tem aí o meu e-mail que vocês podem me mandar. Qualquer dúvida, podem mandar também pela Nathalie, que a Nathalie, ela me envia a mensagem. Tem muita gente me mandando dúvidas pelo direct do meu Instagram. Qualquer coisa, vocês podem me procurar pelo Instagram, é Maria_Demarco.
81. E vocês têm toda a liberdade de me mandarem dúvida pelo direct, ok? Um beijo enorme para vocês e até daqui a pouco no terceiro vídeo. Tchau!